Como sabemos, a Santa Inquisição foi um período iniciado no começo do século XII. Com a expansão do poder do cristianismo, a Igreja Católica liderou uma cruzada contra quem se opunha aos seus dogmas. Massacres aconteceram. Em 1252, o Papa Inocêncio V publicou um documento intitulado Ad Extirpanda. Ele dava uma chance aos hereges assumir o erro através de tortura. Não foi legal. Os papas seguintes renovaram o documento, o que manchou a história com séculos de mortes injustas. Milhões de inocentes sofreram mortes terríveis, inimagináveis. Muito pior do que qualquer filme foi capaz de reproduzir. Mesmo sendo difícil mensurar quais são as piores, vamos listar algumas delas. Se você não tem estômago forte, pare por aqui. Quero lembrar a todos que devem por seu voto de obediência e sob pena de excomunhão, ajudar o Inquisidor em sua luta contra a heresia. Você provavelmente estudou sobre a Idade Média, ou como ela também é conhecida, Idade das Trevas. Talvez por ser muito jovem, sua professora não tenha lhe contado toda a verdade a respeito dessa época. Hoje em dia fala-se muito em terrorismo, em como o Estado Islâmico arranca a cabeça de pessoas sem um pingo de compaixão. Saiba que isso é fichinha para o que a Igreja Católica foi capaz de fazer em nome da fé. Confira alguns métodos de tortura que a Igreja usava para punir aqueles que se opunham a eles, e eram enfim taxados de hereges. O arranca-seios. Este era um instrumento usado primordialmente em mulheres, geralmente acusadas de abortos ou de adultério. Seu uso era simples, e consistia em esquentar o aparelho em uma fogueira, prendê-lo no seio exposto da vítima, e depois arrancá-lo vagarosa, ou lentamente, dependendo do que o inquisidor queria causar. Logo depois, deixava a mulher sangrando para que pudesse morrer de hemorragia, ou que fosse levada à loucura pela dor. A tortura d'água. A vítima ficava imobilizada com a barriga para cima. Com um funil, o algoz derramava litros e litros d'água que, sem defesa, a vítima engolia. Se não morresse asfixiada, o torturador e seus ajudantes pulavam sobre ela, fazendo com que a água saísse abruptamente. O ritual era repetido até que os vasos sanguíneos estourassem com a saída da água. O burro espanhol. A vítima era posta nua sobre um cavalete de madeira em forma de V. A parte mais aguda ficava entre as pernas. Pesos eram presos em seus pés e ela ia, aos poucos, sendo cortada ao meio. A serra. As imagens já explicam toda a crueldade deste instrumento, mas tem um adendo. O fato da vítima ser virada de cabeça para baixo tem uma explicação científica. Com sangue descendo todo para o cérebro, a vítima não desmaiava enquanto sofria de dores extremas, como é normal no corpo humano.
Ao invés disso, ela só morria quando a serra chegava no abdômen. Quando os serradores paravam e esperavam que a pessoa terminasse sua agonia, o que poderia durar horas. Seu uso era muito incentivado pelo fato de serras serem baratas e facilmente encontradas. O berço de Judas. Esse instrumento era um pouco mais elaborado, devido à lentidão com que a dor era infligida. A vítima era colocada com o ânus ou a vagina sobre a ponta do berço, e era lentamente baixada através de cordas amarradas a ela. Parece simples, mas existe agravantes aí. Se a pessoa demorasse a morrer, o que poderia levar dias, poderiam ser amarrados pesos nas suas pernas, para dar uma acelerada no processo. Mas se quisessem o efeito contrário, a vítima sofria sozinha. Sem contar que nunca lavavam o aparelho que com isso, produzia infecções dolorosas, só de imaginar. O rack. A vítima era colocada nessa mesa, e cordas eram amarradas nos seus membros superiores e inferiores. Um algoz se punha a enrolar a corda vagarosamente, até que as articulações se deslocassem, o que causava dor extrema na vítima. Alguns algozes mais afoitos chegavam a arrancar braços e pernas, matando por hemorragia. A pera. Esse era um instrumento favorito a ser usado contra adúlteras e homossexuais. Esse aparelho era inserido no ânus ou na vagina e até na boca, caso ela fosse mentirosa, e através da engenhosidade da ponta, ele se abria em duas partes ou mais, dilacerando o interior do inquirido. Raramente levava à morte, mas na verdade ela era, geralmente, apenas o início das dores do acusado. O corta-joelhos. Os joelhos do acusado eram colocados no meio dessas garras para serem esmagados lentamente. Às vezes, o aparelho era aquecido para aumentar a dor da vítima. Outras partes do corpo eram colocadas nas garras, como os pulsos, cotovelos, braços e pernas. A ideia era inutilizar as articulações da vítima, ou o método servir como início de tortura, visto que não era mortal em grande parte dos casos. O triturador de cabeças. A cabeça da vítima era colocada em uma barra de ferro, com o queixo apoiado na barra. Algumas tinham recipientes especiais para os globos oculares, enquanto seu crânio era lentamente esmagado. O primeiro a quebrar era um maxilar, e algumas dezenas de minutos depois, a morte, após terríveis dores. O cérebro às vezes escorria pelo nariz ou pelas orelhas no processo, podendo o método ser usado como tortura, caso o carrasco escolhesse ficar horas parado, apenas fazendo perguntas. Empalamento. Este método de tortura e execução, que consistia na inserção de uma estaca pelo ânus, vagina ou umbigo até a morte do torturado. A vítima, atravessada pela estaca, era deixada para morrer sentindo dores terríveis, agravadas pela sensação de sede.
A Dama de Ferro. Provavelmente o mais famoso e conhecido método de tortura medieval. A vítima era colocada dentro dessa câmara de madeira cheia de pregos e superfícies pontudas, que continham uma abertura para que se pudesse interrogar a vítima ou enfiar facas. Os pregos de dentro da dama não atingiam os pontos vitais, com o intuito de atrasar a morte do torturado. Geralmente as regiões furadas eram os olhos, braços, pernas, barriga, peito e nádegas. A mesa de evisceração. O condenado era preso sobre a mesa de modo que mãos e pés ficassem imobilizados. O carrasco, manualmente, produzia um corte sobre o abdômen da vítima. Através desta incisão, era inserido um pequeno gancho, preso a uma corrente no eixo. O gancho, como um anzol, extraía, aos poucos, os órgãos internos da vítima, à medida que o carrasco girava o eixo. Creio que a pior maneira de matar uma pessoa é matá-la lentamente, e isso a igreja fez muito bem. Mostramos aqui apenas alguns métodos de tortura usados pela igreja na Idade Média, mostrando até que ponto leva a ignorância de líderes religiosos que se deixam levar pelo poder, usurpando o lugar de Deus, julgando e condenando pessoas à morte mediante tortura desumana. A grande maioria, pelo simples fato de discordarem teologicamente da igreja. Sem dúvida alguma, a Idade Média faz jus ao nome que lhe foi dado, Idade das Trevas. Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima.